pessoal, espero que estejam todos bem. Estamos aqui novamente no programa Momento do Varejo, mais um programa super especial. E hoje nós emendando, podendo falar assim muito simplesmente, com o programa Biografias com meu amigo Elias Awad. Olá, Elias. Tudo bem, Celso? Aí, mais uma vez preciso do teu reforço aqui, porque hoje nossa convidada, é peso realmente que vem para trazer conteúdo, qualidade, conceito, enfim, empreendedorismo principalmente, Que é a Roseli Garcia, executiva, deixa eu pegar gás aqui, porque vou precisar, executiva experiente com longa trajetória em alta liderança, atuou nas áreas comercial, operações, marketing, produtos, relações governamentais e estratégia. Foi responsável por estabelecer parcerias com as associações comerciais e outras entidades do Brasil. Desenvolveu ainda projetos de alto impacto no mercado brasileiro envolvendo concessão de crédito, cobrança, proteção de dados, gestão de risco, desenvolvimento de negócios e liderança estratégica, entre outros. Calma que tem mais. Atualmente é CEO da Oficina de Negócios e diretora executiva da Digital Board, atua como consultora no desenvolvimento de times de sucesso, conselheira, mentora e palestrante. Em paralelo com suas atividades profissionais, atua em caráter pro bono como vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo e como membro da diretoria executiva. É coordenadora do Conselho de Varejo CDV, membro do Conselho de Inovação CONIM, diretora do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura SEMEC, embaixadora Líder X. Calma, tem mais. E ainda, olha, esposa, filha, amiga, Roseli Garcia, como é que você tem tempo para tudo isso? Eu acho que eu recebi muita inspiração na minha juventude e realmente eu sou uma pessoa inquieta, E com essa, eu acho que eu tenho uma insatisfação construtiva, sabe, Elias? Na minha vida toda eu fui muito voltada para a realização. E aí eu tive muitos mestres, O Celso Amâncio, um deles. Eu tenho uma honra muito grande de estar aqui falando com vocês na presença dele. Mas eu tive muito boas referências de pessoas que construíram, apesar de muitas delas estarem muito bem financeiramente, serem empresários de sucesso. Aqui na associação, você sabe, é a casa do empresário. Eu tive muitas lideranças que poderiam estar tranquilas, viajando, aproveitando o patrimônio, mas que vinham aqui, se doavam, trabalhavam horas a fio em prol da entidade. E eu acho que isso muito cedo me despertou para o fato de que se eu trabalhar, se eu focar e se eu realizar, eu conseguiria então auferir todos aqueles sonhos, desejos, E de fato isso aconteceu, sabe? Desde muito cedo trabalhando, consegui ter uma trajetória de crescimento, de reconhecimento das minhas atividades, e aí deu nisso aí que você acabou de dizer. Olha, Celso, eu espero que a Lourdes, sua esposa, não assista esse programa, nem o Fernando, esposo da Roseli, porque vocês se amam, se respeitam. Então, olha, pelo amor de Deus, aí vai dar confusão. Conta um pouquinho da história que vocês... que eles sabem e aceitam, Com certeza. São cúmplices, não é mesmo? Que bom. Mas olha, eu sou testemunha eu acredito pelo menos 90% de toda essa história linda, da Roseli, e sou fã dela, ela sabe disso, entendeu? Admirador de tantos anos, fizemos tanto, dividimos, tanto trabalho junto, uma batalha enorme, não só aqui em São Paulo, em todo o Brasil, que nós temos aí um sonho de ter um cadastro único, no Brasil todo, para trazer mais segurança, para trazer assim mais viabilidade, para o comércio, para o varejo. Eu acho que a gente até conseguiu algumas vitórias, Roseli? Algumas? E eu gostaria de acrescentar o seguinte, gostaria até que a Roseli falasse. Na verdade é o seguinte, é uma entidade, a Associação Comercial de São Paulo, é uma entidade líder junto com a FACESP e a Federação, que realmente dá um norte, a todo esse trabalho que é prestado, eu diria que de sustentação, e principalmente de associativismo. Acho que a grande colocação nesse momento, até o momento que nós vivemos, e que nós estamos
passando, não transpassando, nós estamos passando, né? Porque nós vamos continuar vivendo essa história, como eu já disse, de novo normal. Isso realmente é uma frase colocada. Nós vamos continuar vivendo e nós precisamos realmente estar cada vez melhor, cada vez mais preparado, e doação, né? Porque nós estamos lidando com gente. E você, especialista nisso, gostaria, Roseli, que você falasse desse teu momento agora. Nós estamos participando, né, do conselho aí, do varejo, e eu vejo que você brilhantemente, mais uma vez, né, pegou na mão realmente para fazer, realmente para acontecer. E eu gostaria que você falasse um pouquinho desse conselho para nós, por favor. Bem, o Conselho do Varejo, ele já existe na associação desde 2007, mas ele estava focado em algumas áreas, por exemplo, discussões sobre estabelecimento de empresas em shoppings, estava constituindo a Sampa Week, fazendo alguns movimentos mais segmentados de atividade. E quando o Dr. Alfredo Cotati me convidou para ser vice-presidente da associação, o que ele fez foi se lembrar do nosso trabalho. Na verdade foi isso, né? Nós tínhamos aqui um conselho consultivo do SCPC, que funcionou durante mais de 50 anos. Nós, no nosso tempo de trabalho todo, trabalhamos nele e realizamos muitas coisas. Para vocês terem uma ideia, cada cidade tinha o seu serviço de proteção ao crédito, o seu critério de consultas, e nós estamos falando de muitas cidades. Nós conseguimos, a partir de um trabalho aí quase que missionário dos conselheiros liderados pelo Celso, fazer com que todos esses SCPC se integrassem num único sistema, num único banco de dados. E com isso nós atraímos muitos varejistas importantes aqui para a associação comercial. Chegou a ponto de nós precisarmos controlar a entrada de pessoas na nossa reunião, tamanha a vontade e o conteúdo que era oferecido nos encontros que falavam do varejo. Então o presidente, lembrando disso, e muito me honrou me convidando para ser a coordenadora do Conselho do Varejo, para que eu trouxesse de volta para casa essas empresas e aquelas pessoas formadoras de opinião, tratando de tendências, que também pudessem trazer para a gente um pouco do que está acontecendo no mercado, no mundo, olhando inovação, sem que a gente perca o nosso foco, que é de colaborar com as empresas da média pirâmide para a base da pirâmide, né? Porque assim, as iniciativas que a gente observa no mercado, que são muito legítimas e muito positivas, mas na sua maioria elas focam as empresas que já estão estruturadas, aquelas que têm condições, por exemplo, de pagar um treinamento caro, de pagar eventos que são eventos de vários dias, para as pessoas se capacitarem. Mas existe aquele varejista que está lá lidando com as suas dificuldades, nesse período de pandemia muito mais, e que precisa tanto do apoio de quem já conhece. A gente pode ajudá-lo tanto a encurtar seus caminhos. Então, justamente para esse varejista que a associação nos convidou, e aí eu, como não sou boba, né, gente, já trouxe o Celso Amâncio para compor o conselho comigo, além de uma série de colegas maravilhosos, professores, consultores, varejistas, que lá dentro do conselho estão me ajudando a estruturar. Esse trabalho, esse ano, foi um trabalho de estruturação para que a gente possa, então, ir para o mercado, para esses varejistas e levar capacitação, mentoria, treinamento, feedback, network, informações sobre tendências, mas também e principalmente ouvir o que esse varejo precisa. Ouvir o que esse varejo quer que nós, como entidade de classe representativa, possamos trabalhar para que nós tornemos a sua vida empresarial mais simples e mais bem-sucedida. Então, Celso, é um desafio gigante, mas eu tenho certeza que cercada de pessoas como você e dos outros colegas que estão lá colaborando, nós vamos conseguir deixar a nossa marca.
Assim como nós deixamos a nossa marca lá no Conselho Consultivo. E o que é a nossa marca? Você sabe bem. Não é fazer nada pra gente, é ver o varejo bem sucedido, as empresas crescendo, conseguindo se manter, diminuir o número de fechamento de empresas, a associação defendendo de fato os interesses dos varejistas, e nós estamos firmes nesse propósito. Bom, Roseli, não preciso nem te falar do orgulho, né, de estar participando e da vontade, né? Não é só o orgulho, da vontade de estar participando e não só de relembrar, né, tudo isso, toda essa estrada que a gente teve, mas realmente construir, sabe? Sempre estar construindo. Eu estou ouvindo você falar e eu fico imaginando o seguinte: por que será que a gente vai comprar em outros lugares, né? Fora do país, inclusive? Será que é só por causa do preço? Deve ter alguma atratividade mais, né? Então eu fico pensando o seguinte: não só São Paulo, né? O Brasil é maravilhoso, né? O Brasil é um lugar que é excelente de se viver. Eu acho que a gente pode colocar, mas eu ainda acho que falta uma atratividade ainda do comércio, sabe? Eu acho que falta, aliás, eu acho que perdeu um pouco, sabe? Aquele tradicionalismo da Rua 25 de Março, por exemplo, né? Aquele outro que você tem tanta experiência, né? Depois você gostaria até que lá na 25, isso. Então, sabe aquele tradicionalismo, aquela coisa, não, eu vou lá por quê? Porque eu vou me divertir, né? Eu vou ser feliz, né? E porque eu tenho prazer e eventualmente comprar também, sabe? Então, não ao contrário, eu vou lá comprar e vou embora. Percebe? Então, e aí vem essa estruturação que você está falando. A importância do MEI, principalmente, né? Do microempresário e do pequeno empresário. Você sabe que eu, enquanto secretário de Desenvolvimento Econômico em São Caetano do Sul, foi a primeira cidade a estabelecer o MEI. Inclusive o Dr. Guilherme Afif esteve conosco lá no lançamento, né? E nós fazíamos um MEI realmente diferenciado, porque nós capacitávamos primeiro, viu, Elias? Nós não simplesmente concedíamos um CPF, um CNPJ, desculpa. O CNPJ ele tinha no final, não no início. Então ele passava por uma capacitação, se ele fosse mexer com alimento, ele tinha, com a Secretaria da Saúde, ele tinha uma formação, ele tinha todo o apoio, inclusive financeiro, do Banco do Povo, sabe? Então, realmente, eu acho que foi, não tenho certeza, que foi a cidade que menor teve a desistência ou o insucesso do MEI, né? Porque sempre no primeiro ano você fazia um balanço. Então, esse trabalho que você colocou, ele, não vou dizer que ele não esteja voltado também para os grandes, eu diria que ele está voltado também para os grandes no sentido do cliente, porque a gente precisa preparar o cliente, sabe? Não é preparar só a loja, deixar a loja bonita, você gastar aí alguns milhões em comerciais, essas coisas, né? Precisa preparar o cliente. Eu acho que a gente precisa ensinar o cliente, sabe, a estar conosco também, porque supõe-se que a gente já aprendeu, né? A ter o cliente, a olhar no olho do cliente. Sim. Hoje a gente pode escolher, né, Elias? Você pode olhar no olho do cliente ou pode olhar no olho da máquina, né? Tem tanta coisa automática, não é mesmo? E você não tem com quem conversar. Então, Roseli, parabéns, viu, pelo teu trabalho. Eu me sinto muito orgulhoso em fazer parte dessa equipe e pode ter certeza, foi um ano realmente, como você colocou, de preparação, de estruturação, que você vem liderando aí com tanta galhardia, né, como sempre, não é nenhuma novidade, entendeu? Mas eu acho que esse momento é um momento que vai ficar para a história, o que nós estamos conversando, viu, Elias? Porque nós estamos falando de coisas que realmente foram e estão sendo realizadas. Nós não estamos falando de pesquisa, sabe? Nós não estamos falando de futurismo, entendeu? Nós não estamos falando de achismo, sabe? Nós não estamos dando aqui um palpite, não é nada disso, não. Nós estamos... ou elaborando uma estratégia perfeita no papel, mas que na prática não funciona. Exatamente. Nós vivenciamos isso, né? Então eu diria que está pulsando, viu, querida? Está pulsando. Bom, essa é a grande colocação. Você viu? sabe que eu me emociono ao ouvir isso.
acho que a gente que veio desse voluntariado, né, Celso, nós damos um valor muito grande para o que a gente faz de diferença, né? Nós gostamos de gente, isso é uma coisa que todo mundo já deve saber, percebe na nossa fala. Então, seja um trabalho, seja uma contratação, nunca faremos nada que não envolva um elemento principal para a gente, que é a pessoa, o ser humano que está lá do outro lado nos recebendo. E, felizmente, dentro do nosso conselho, nós temos 90 conselheiros. Foi até muito interessante, porque no começo eu precisava convidar muito as pessoas e, de repente, as pessoas querem participar porque viram que, de fato, o nosso propósito é colaborar, é fornecer tudo aquilo que a gente tiver de bom e que possa ser fornecido para ajudar as empresas a crescerem. E olha, eu vou dar um conselho para vocês. Ouçam tudo que o Celso fala a respeito de atendimento ao cliente, de como vocês devem organizar o seu estabelecimento, de como vocês devem receber na loja de vocês as pessoas que estão lá, muitas vezes, né, para visitar a tua loja e que precisa ser de fato tratada. Aquela frase, o cliente é rei, é verdade, sabe, gente? O nosso cliente é a razão de ser da nossa organização. E muitas vezes os problemas, a informatização excessiva, acaba afastando um pouco a gente desse propósito do bom atendimento. Nós vamos ajudar bastante gente lá no conselho, mas já tem muito material. Eu sou seguidora dos seus trabalhos desde sempre. Eu acho que se a gente fizer 10% do que o Celso recomenda, as lojas já vão estar atendendo muito bem seus clientes. Isso é muito importante. Veja, nós estamos num período de retomada. As pessoas estão voltando para as lojas. Muitas lojas não se prepararam para essa volta por causa da situação financeira, né? Não conseguiu repor estoque, está com um número menor de funcionários. Então, não liga o botão no automático, se reorganiza. Mesmo que você não tenha todos os produtos, não deixa a prateleira vazia, para não ficar aquela sensação de que a loja não tem o que o cliente quer. Trabalhe uma reorganização. Se você não tem nada para colocar, coloque um banner ali, onde você coloca uma frase motivacional para o teu cliente. Ele vai gostar de ler isso, sabe? Ele vai gostar de ser recebido com esse carinho. Cuidado, né, com os corredores. Deixe corredor que a pessoa consiga andar. Coisa simples, né, Celso? Semana passada eu fui a uma loja, tinha tanta coisa legal, mas eu não consegui olhar, gente, porque era um corredor muito estreito, bastante mercadoria, e eu precisava me afastar para olhar a prateleira na parte de baixo, mas eu não tinha espaço. Tá certo que eu sou meio gordinha, mas eu acho que até um magrinho naquela situação teria tido dificuldade. São pequenas coisas, sabe, gente? A gente não tá falando de muito investimento. Você não precisa estar abastado financeiramente. Sabemos que muitas empresas estão passando por dificuldades, mas pequenas modificações, pequenas melhorias podem fazer tanta diferença e podem trazer o cliente direto e de novo para as lojas. E é por isso que a gente está tão empenhado em avançar nessas recomendações do Conselho do Varejo. É importante isso, Celso, porque também, né, dentro do que a Roseli trouxe, o olhar do consumidor de entender nessa retomada do comércio que sofreu muito, né, meses. Hoje você passa na principal avenida do comércio do seu bairro, você vai perceber, infelizmente, lojas fechadas. Então entenda também, como a Roseli colocou bem, às vezes não tem um produto, mas ele ainda não tem pessoas para te atender naquele momento, seja um pouco mais paciente e tudo mais. Eu costumo dizer que para montar uma nova palestra é só dar uma volta no quarteirão. Entre meia dúzia de lojas você vai, né, ter bons exemplos para compartilhar e maus exemplos também, porque vai ser mal atendido e tudo, e vai trazer uma experiência nossa. E esse olhar que você falou, Celso, é muito importante, porque o olhar tira das pessoas o que elas têm de melhor para dar, né? Então, recentemente eu também estava fazendo uma palestra na HSM, o nosso diretor estava junto, Celso Ferreira, e trouxe uma moça para fazer uma interatividade, né? E ela falou: eu detesto falar em público, mas o olhar, né, que você deu, por me notar ali, né, eu me senti convidada para isso. Então esse olhar que você disse é muito importante. Roseli, a associação comercial, ela realmente é um trabalho, né, é um guarda-chuva, mas que muitas vezes o pequeno comerciante pouco conhece, né,
toda a extensão. Você já trouxe aqui alguns serviços importantes, tem ainda a Fintech, né, acredito, a Faculdade do Comércio. Eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre isso e também complementasse, porque você disse que a Associação Comercial ouve, né, os varejistas. Qual é a maior dor que os varejistas trazem para vocês? Sem dúvida nenhuma, crédito. Eu não preciso demorar para te responder. E a segunda maior dor é a recuperação do crédito. Que por acaso é a área que nós temos mais de 40 anos de experiência. Porque o empreendedor hoje, né, ele precisa investir no seu negócio. E muitas vezes, até por desconhecimento das linhas de crédito existentes, ele não consegue ter acesso a recursos para poder se desenvolver. Veja que o AC Crédito, né, digital, que é a fintech da Associação Comercial, está fazendo empréstimo para MEI, tem recursos, está usando, inclusive, não precisa ter garantias, que a garantia era um grande problema para o MEI conseguir, né, financiamento. E por causa de subsídios aí relacionados ao Sebrae, hoje o MEI pode conseguir um empréstimo sem ter garantias, com carência para pagar, mas mesmo assim ainda existem recursos que não foram utilizados por isso. Tudo pelo site, né? Não tudo, 5 minutos você consegue fazer as simulações, fazer a sua contratação. Então, o que nós deduzimos? Talvez esteja faltando, e eu atribuo isso a um problema nosso, talvez esteja faltando acertar o canal de comunicação. Porque a comunicação, ela é um dever de quem comunica. E acho que nós, e não é que fazemos pouco, tá? Nós fazemos muita coisa. Mas acho que ainda não encontramos aquele viés, aquele caminho para a gente chegar nesse meio. Que está lá trabalhando, muitas vezes ele não tem tempo de olhar TV, ou olhar jornal, ou ler notícias, ou ficar nas redes sociais. Ele trabalha da hora que levanta até a hora que deita para fazer o seu negócio funcionar. E o maior desafio é, de fato, comunicá-los. Mas nós estamos, o Celso faz parte do grupo que vai cuidar da parte de crédito e cobrança, ele é um dos líderes. Nós vamos ajudar essas empresas a entender como conseguir crédito, não só dar esse crédito, de uma forma geral, né? Os subsídios existentes. E nós vamos também ajudá-los a como eles conseguirem recuperar essas dívidas caso elas ocorram. A associação hoje tem o portal do MEI, que é um portal onde você encontra todos os serviços relacionados ao MEI, mas que nós precisamos trabalhar uma outra camada, que é essa de capacitação, e vou contar muito com a sua ajuda para isso. Ela tem o balcão do empreendedor, que é onde o empreendedor consegue entender todos os trabalhos, todos os serviços que nós prestamos, mas também tem um pouco de assessoria, de mentoria e de consultoria. E nós, por coincidência, Celso, vamos criar o que a gente chama de balcão do consumidor. Isso. Porque o comércio, gente, ele envolve as duas partes. Então nós também vamos trabalhar o treinamento desse consumidor. Parece que você estava nas reuniões de ontem, né, Dani? Parece que você está nas nossas reuniões de planejamento. De fato, a gente precisa preparar melhor o consumidor, até para ele poder saber como renegociar sua dívida. Até para ele poder saber como ele se recupera para o mercado. Não sei se você sabe, nós lançamos aqui o primeiro movimento de apoio ao consumidor do país. Foi o primeiro movimento que falava de educação para o consumo. Produzimos cartilhas, os conselheiros prepararam conteúdo, nós fizemos uma parceria com o Procon de São Paulo, distribuímos cartilhas, organizamos o primeiro feirão Limpa Seu Nome. Aliás, antes do feirão, nós fizemos o caminhão Limpa Seu Nome com as Casas Bahia. Fazemos um caminhão que estacionava nos principais locais de São Paulo para facilitar aquele devedor que não tinha nem o dinheiro da condução. Então era mais fácil a gente ir até ele e lá dávamos o esclarecimento de como ele fazer para renegociar a dívida. Esse movimento foi copiado, virou uma coisa mais, eu diria, mais automática, mas a associação está planejando resgatar esta conversa com o consumidor, essa orientação,
para que ele possa recuperar o seu nome, porque o nome, gente, para esse pessoal que está do meio da pirâmide para a base, é o maior patrimônio. Eles precisam estar com o nome limpo, eles precisam ter acesso às linhas de crédito, eles precisam de cartão de crédito, eles precisam de prazo para que eles possam investir e desenvolver os seus negócios. Então nós esperamos, acho que até de uma forma, eu tenho certeza que nós no próximo ano vamos poder ajudar muito a essas empresas a se organizarem e a conseguirem esses recursos que são tão importantes, se Deus quiser. Sensacional, sensacional. Então, é que nós estamos na mesma página, né? Não adianta. Sem conversar, mas no mesmo mindset. Então, eu digo no mercado o seguinte, Roseli, nós precisamos fazer um trabalho. Vou falar um pouquinho do cadastro positivo rapidamente, que nós também começamos lá atrás, depois as teve um monte de versões da lei, né? E hoje tem um monte de pai e de mãe, né? Mas na verdade nós geramos aqui, né? Aqui na mesa. E o que eu queria dizer é o seguinte, por exemplo, cadastro positivo. Eu acho que na minha concepção, no meu entendimento, precisava chegar mais próximo ao consumidor, sabe? Eu digo lá na associação comercial e onde eu vou, eu estive no Paraná essa semana passada, o seguinte, o cadastro positivo, a hora que o consumidor entender, ele vai fazer a consulta e andar com a consulta aqui no bolso. Sim. E ele vai chegar no estabelecimento e falar, olha, eu quero comprar aquilo ali, meu crédito está aqui. Sabe, eu acho que precisa virar o jogo. É disso aí que você está falando, entendeu? Então, falar para o consumidor, Elias, mostrar para ele quais são os direitos dele. Não precisa ter medo disso. Não, lógico. Não, e não é vergonha pedir crédito. Isso. Não é vergonha você, às vezes, ter uma situação financeira que fica atrapalhada. Isso é legítimo, né? Então, em outros países isso tem um valor. Se você tem crédito, você é até mais valorizado do que quem não pede empréstimos, né? Há 30 anos, na Casa Bahia, eu já fazia um trabalho dessa forma, do seguinte, as pessoas não tinham medo de comprar na Casa Bahia, porque se ele atrasasse, ninguém ia mandar matar ele. Ninguém ia fazer uma cobrança. Aquela da bandinha lá, não ia mandar a bandinha de na jeito porta, nenhum. né? Com certeza. Ninguém ia fazer uma cobrança mal educada, entendeu? Ninguém ia, sabe, se aproveitar daquele momento da pessoa, porque a gente sabia que era momentâneo. Então, a gente sempre tratou com delicadeza, principalmente nessa hora que ele mais precisava. Eu acho que o mercado precisava entender isso aí, sabe? Essa máquina eletrônica que tem aí, ela precisava entender isso aí, que a pessoa naquele momento que ele está mais precisando de você, é hora de você estar do lado dele, entendeu? E não colocar uma metralhadora em cima dele, porque ele vai retornar. Na verdade, nós dependemos do cliente, sabe? Nós dependemos de gente. Esses números todos gerados aí, maravilhosos, aí tem aí 2 trilhões, né, no impostômetro. De onde que veio isso, Elias? Isso veio de compra, alguém comprou. Alguém comprou alguma coisa, alguém comprou. Agora a forma que ele comprou ou a maneira que ele comprou é um outro detalhe, mas o que importa é que ele comprou, entendeu? Então quantas vezes, falando em relacionamento, eu acho que o que falta é um pouco, o que o ser humano precisa? Ele precisa de uma coisa primordial, atenção. É isso que o ser humano... Quantas vezes nós entramos em uma loja para comprar uma determinada mercadoria e você acabou comprando outra? Porque você sentou no sofá, se sentiu bem, sabe? Porque você abriu uma geladeira e falou, nossa, essa tem 2 portas, percebe? Então, agora, se você não tem contato com isso, entendeu? É diferente, sabe? Volto a dizer... Hoje tem público, e já teve no passado, hoje tem público diverso e para tudo. O que você precisa? Colocar cada um na sua caixinha certa e atender da forma que ele vai se sentir bem, sabe? Então tem pessoas que são eminentemente digital, né? Então é digital. Sabe, eu lembro que tinha um diretor de informática, que nosso amigo, Nelson Castilho, ele chegou um dia para mim e reclamou, falou, Celso, eu tenho que pagar o carnê na Casa Bahia?
E ele era diretor de informática, nosso amigão, né? Eu tenho que pagar o carnê na Casa Bahia, Celso. Poxa, faz um jeito lá de eu poder pagar aqui pelo meu PC, né? Naquela época, pelo meu PC, entendeu? Não, Nelson, eu quero que você vá lá. Eu quero que você vá lá porque você vai ver coisa lá que você vai comprar, entendeu? E o caixa ficava onde? Lá no fundo? Lá no fundo, que ele tinha que passar toda a loja e ele vê nas mercados. E ele fala, é por isso que eu não quero ir mais, porque toda vez que eu vou, eu trago alguma coisa nova. Porque todos nós aqui na sala estamos precisando de alguma coisa na nossa casa. Que a gente quer trocar, sabe? Ou realmente está precisando. E é tão gostoso é uma delícia. Uma coisa, né? Às vezes eu compro uma caneta, eu fico feliz com eu mereço, né? É uma conquista. É uma conquista. É uma conquista, Às entendeu? vezes é um sonho realizado, Isso. Principalmente pelo crédito, né, Celso? Pelo crédito. Você já pensou? Eu tenho a minha assistente lá, a Cris, eu amo a Cris, ela está comigo há 12, 13 anos. E ela chega toda feliz, Dona Roseli, comprei uma televisão nova que pega meia parede. Olha. A alegria dela com aquilo, sabe? Dela poder comprar, fazer a casinha dela bonita, né? Eu fico feliz junto com ela por essa realização. E ela não vai atrasar nenhum pagamento. Não. Porque se ela comprou com o carnê está do lado da televisão. Que é Sim. para ela não esquecer. Não esquecer. Ou na fruteira, né? Em Oh, cima da isso. mesa, né? Pronto. Lembra da fruteira? Lembro, A claro. minha mãe, quando era, tinha lá conta de luz, de água, os Isso, carnezinhos, um monte ali, para saber. Ela definia, hoje vence esse. Então, e será que acabou esse mundo? Isso que eu Claro fico que me não. pensando. Sabe, será que acabou isso? Será que é só Celso, você tem romantismo? ideia? Por Eu não favor. tenho o número aqui, mas eu li recentemente. O número de pessoas que não têm acesso à internet, gente. Não tem acesso à internet. Não estou nem falando a um celular ainda. É gigante. Essa pessoa não tem acesso à comunicação digital que a gente faz. Ela vive exatamente como nossas mães viviam. Naquela comunicação boca a boca, comunicação na comunidade, comunicação na vizinhança. Mas eles precisam comer, eles precisam vestir, eles precisam comprar eletrodomésticos. São consumidores que são inexistentes para o sistema. Mas certamente, na verdade, eles não são inexistentes, eles são invisíveis. Isso. Mas eles existem para o sistema e precisam da nossa atenção. Então eu acho que a máquina, deveríamos pensar assim, vamos substituir as funções operacionais, as repetitivas, Isso. mas aquelas que são genuínas, que fazem a diferença, sempre deverão estar com os humanos, né? Eu desse número aí, eu já trabalhei um pouquinho essa parte aí. Eu diria que hoje existem 20% da população que tem um acesso pleno. Pleno. 20%. Exato, bom? é grande mesmo. É um número interessante, não e os outros 80%? Mas os 80%, um que a número gente faz muito com grande, ele? 80%. Muito grande. Olha, eu vou, desculpa, mas eu preciso dar um exemplo. Estava lá no Paraná, como eu já disse, e aí eu fui fazer uma reserva, né? E eu estava com o meu cartão de crédito, fazer minha reserva. Aí fui lá, fiz uma reserva e tal. Aí eu peguei o cartão, a moça falou, não, nós só aceitamos Pix. Eu falei, não entendi. Ela falou, não, nós só aceitamos Pix. E dinheiro? Não, Pix. Eu falei, tem alguma coisa estranha, né? Eu falei, tá bom, eu posso até entender que você está se livrando da taxa do cartão. Dá uma preferência. Isso, tá, tudo bem, entendeu? Que você não quer ter dinheiro físico no teu caixa, no teu cofre, até quero entender isso aí. Mas você não me dá outras opções. E eu falei para ela, escuta, e aí eu conversei com o gerente, falei, olha, sabe como começou o varejo? Começou com escambo. Trocava alguma coisa. Entendeu? Então, a minha moeda de troca que eu tenho hoje é o meu cartão de crédito e você não vai aceitar. Percebe? E ele não se importou muito, não, de perder o negócio. Então, sabe, eu acho que está muito, sabe, muito focado. Muito polarizado agora, demais, né? Ou isso ou aquilo, né? Sabe? Você tem que ter as alternativas, eu não sei se é em nome da modernidade. Nossa, no meu tempo é o seguinte, se o cliente entrasse na loja, a prestação era 30, ele tinha só 10 no bolso, ele não saía com os 10.
Mas não tenha dúvida, ele saía me devendo uns 20. Não tenho dúvida. Percebe como é que é? Eu não tenho a menor dúvida que era assim. Então, será que o pessoal esqueceu? Será que esqueceu? Saía devendo uns 20. Não é? Então, tudo que hoje se usa, eu sou a favor de modelos analíticos, eu sou uma fã Lindo. de score, de ciência de dados, eu acho isso extraordinário, mas o que se fala hoje? Use tudo isso para você saber a capacidade de pagamento do teu cliente, para você recuperar sua dívida. Há mais ou menos uns 40 anos, isso era feito, sabe aonde? Numa fila da Casas Bahia, aonde o pessoal estava lá com o carnê e o que ele acabou de falar, a parcela vencida, o sujeito só tinha R$5 e tinha que pagar uma parcela de 10. A capacidade de pagamento era descoberta ali naquele momento, naquele cliente sendo atendido como único, sem nenhuma tecnologia, mas olhando o indivíduo. Ele pagava os 5, saía devendo só mais 5, esses 5 era colocado lá para o final do carnê, eu me lembro até disso, renegociava o carnê. E o que esse cara fazia, gente? Ele voltava. Ele se via atendido, ele se via acolhido, ele se via compreendido. Quem é que não gosta de saber que um lojista te compreende, te enxerga, te trata como único? Isso é extraordinário. A gente tem que dar um jeito de resgatar esse relacionamento com o consumidor. E o resultado disso, sabe o que é, senhores, senhoras, nossos amigos aí? Isso chama fidelização. Sabe, será que essa palavra sumiu, será, do dicionário? Né? Fidelização. É substituída por experiência do cliente. Fala-se mais de experiência, mas no fundo o que se busca é a fidelização. O importante, Roseli, você sabe que aqui embaixo tem uma agência do Correio, né? Sim. Na última visita que eu fiz aqui na Associação Comercial, precisava despachar alguns livros, né? Opa, Correio, eu levei. Só aceita dinheiro. A agência do Correio não aceita Pix, não aceita cartão de débito, né? Em contrapartida, outras aceitam. Então, realmente, um serviço tão importante, como você trouxe bem, Celso, precisa abrir um pouco mais, né? Porque está prestando um serviço, né? Um correio. Agora, um ponto importante também, eu biografei, por exemplo, o Mário Gazin, né? Que é um grande adorável, adorável. Aonde o dinheiro ali, né? O garimpo é a grande atividade. Então, ali é dinheiro na mão. O sujeito está com dinheiro, não tem internet, não tem nada, ele está com a grana na mão, pode comprar. E também o doutor Haroldo Garassini da Coamo, que é a maior cooperativa agrícola da América Latina. Qual que é a moeda lá? Saca, né? Saca de quanto custa isso? Quantas sacas eu preciso dar? Ou seja, então tem um Brasil aí que a gente pouco conhece, e nós precisamos realmente investigar um pouquinho mais, e que tem outras necessidades. Agora, Roseli, Conselho da Mulher Empreendedora. Essa semana eu estava, né, dirigindo, ouvindo, né, uma rádio e ouvi e recebi uma informação que me chocou. Que a mulher, quando vai levantar empréstimos, paga em torno de 4 a 5% mais caro do que o homem, né? É assim que o mercado financeiro se posiciona em relação a ela. Por desconfiança, né, na sequência da mulher como empreendedora, né, do negócio, e muitas vezes por uma impaciência da mulher na negociação, né? De não fazer, então com essas condições eu vou embora, né? Não fazer assim, né, um ameaço, né, e que a coisa não vai avançar. Isso acontece realmente na linha de crédito? Eu acredito que as empreendedoras, como você sabe, as mulheres lutaram muito para ter seu espaço, mas a gente ainda lida com uma certa diferença de tratamento. Então eu acredito de fato que as exigências de crédito para o público do sexo feminino que está começando a empreender sejam maiores. Até por conta do risco, né, Celso? A gente está acostumado a trabalhar com risco e aquele que começa, ele é avaliado como um risco maior do que aquele que já está estabelecido. Mas o que nós temos identificado, Elias, é que há pouca preparação. Nós verificamos algumas pesquisas do Sebrae e a grande maioria das empreendedoras muitas vezes entram no empreendedorismo por necessidade e não se preparam para enfrentar o empreendedorismo. É o que o Celso falou, na secretaria dele eles faziam primeiro a capacitação e depois a constituição. Isso não é a prática. O pessoal às vezes se constitui, passa dificuldades e depois é que se capacita. E esta jornada, ela acaba sendo percebida por quem está concedendo
o crédito ou por quem está avaliando o crédito. Porque ele vai fazer, de fato, uma análise de conhecimento do negócio, uma análise da propensão daquele negócio crescer ou não. E se não há uma estrutura, um plano, né, que não precisa ser muito bem elaborado, é difícil convencer o concessor de crédito que aquele negócio vai para frente, tá? Então, eu acredito que muito dessa taxa maior venha dessa falta de capacitação. Eu não digo de capacidade, claro, tá? Porque pode ser uma super empreendedora, mas às vezes falta algum treinamento, alguma organização de como apresentar seu projeto, de como apresentar sua empresa, e a gente tem bastante recurso para isso. O Conselho da Mulher Empresária, aliás, na empreendedora, o Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura, ele é presidido pela Ana Cláudia Badra Cotait, é a esposa do nosso presidente Alfredo Cotait, e ela é uma mulher extraordinária que está disposta a ajudar as mulheres empreendedoras a se desenvolverem e a irem para outro patamar. Então ela está fazendo parcerias com todos os órgãos de capacitação, treinamento, com vários órgãos de crédito para facilitar o acesso ao crédito e quebrar esse ciclo vicioso que você citou, de que a mulher não está preparada, de que a mulher não tem plano de negócios, de que a mulher era uma dona de casa que começou um negócio, portanto, a chance de não dar certo é enorme. Então, através da educação e da capacitação, o SEMEC pretende colaborar para que as mulheres se mantenham, se sustentem e consigam tirar um pouco dessa pontuação que está levando ela para taxas maiores. Tá? E quem quiser conhecer, então, o Conselho da Mulher Empreendedora, como pode fazer? Pode entrar no site SEMEC Mulher, cmecmulher.com.br. Lá nós temos uma explicação de todos os trabalhos, nós temos as nossas parcerias. E também, se quiser falar conosco, eu estou à inteira disposição, a Ana Cláudia. Nós gostamos de gente, nós gostamos de receber as mulheres empreendedoras. Nós temos um e-mail chamado contato@semecmulher.com.br e estamos sempre dispostos a ouvir e, se possível, atender aqueles anseios que são apresentados. Também estamos nas redes sociais, a gente publica muita coisa legal no Instagram para dar orientação. Nós temos os nossos podcasts todas as quartas-feiras. Nós chamamos uma mulher que teve sucesso na sua jornada para ela contar pra gente o que ela fez. E assim, tem casos lá que são muito emocionantes, sabe? De pessoas que passaram por violência doméstica e que precisaram começar do zero, mas que encontraram o caminho. Então é muito bacana porque essas pessoas inspiram outras mulheres a verificarem que tem uma luz no final do túnel. Siga o SEMEC, vocês vão gostar muito do que vocês vão ver. Muito bom. Roseli, sensacional, muito gratificante, inclusive, ouvir. E a sua colocação também foi muito oportuna, você ter ouvido essa notícia. Eu gostaria de comentar a falta de sensibilidade de quem está do outro lado do balcão concedendo crédito. Imagina que preconceito, sabe? Inadmissível. Se ele visse com outros olhos esse profissional que está lá, que ele tivesse sido treinado para ver com outros olhos que quem está na frente dele é um ser humano honesto, que está querendo trabalhar, que está querendo ajudar a família, sabe? Que está querendo não só se autorrealizar, mas poder servir. Se ele tivesse um pouquinho dessa visão, ele não ia olhar tanto as tendências mundiais, que muitas vezes não tem nada a ver com a nossa realidade. Então, sabe, precisa o mercado aprender um pouquinho, quem está do outro lado do balcão está um pouco mais preparado, porque elas são batalhadoras. A gente, eu vou falar, eu estou colocando aqui todos os níveis, daquela mulher que começou a fazer coxinha, sabe? Começou a fazer doce, pronto, sabe? Começou a fazer doce, marmitex na casa dela e ela sustentou a família. Sim. Percebeu? E você imagina uma pessoa dessa sentar na minha frente
e fala, olha, eu preciso de um crédito, e normalmente é um crédito pequeno, de R$2.000, alguma coisa. Se você trabalha numa entidade que não tem coragem de arriscar um valor desse, fecha. Sim. Desculpa, fecha. E Entendeu? uma Porque não tem pesquisa- sensibilidade Desculpa, nenhuma. uma pesquisa do Sebrae mostrou, a gente estudou essa pesquisa em 2020, o maior número de empresas constituídas foi de mulheres, Pronto. entre os MEIs. Então também esse lojista, ou esse concessor de crédito que não está olhando para essa mulher devidamente, daqui a pouco vai ficar sem cliente, porque a tendência é crescer o número de mulheres empreendedoras que começam. Ele precisa entender esse público, precisa atender esse público para ele ampliar sua carteira de clientes. Senão, ele não vai ter para quem prospectar novas vendas, né? Não Bom. tenho dúvida. E, ó, Celso, você sabe, só para aproveitando da coxinha, graças a uma dona de casa que fazia coxinhas para sustentar a família, o filho ia vender. E ele jurou que ia ser o melhor vendedor de coxinhas de Lins. Né? Bom, quem quer ser o melhor vendedor de coxinhas de Lins vai ser o que quiser, né? De bom na vida. Né? José Carlos Semenzato, hoje no Shark Tank Brasil, né? Um grande investidor, criou a Microlins, enfim. Né? Então, só para reforçar a importância da mulher fazendo coxinha dentro de casa. Então. E olha, o entendimento, você falou sobre pesquisas, né, sobre comportamento, essas coisas. É só ver, né, quem é melhor pagador, né? O maior comprador é o sexo feminino, tá? E o maior inadimplente é o sexo masculino. Como que você me explica isso, mercado? Espera um pouco. Eu acho que está faltando um pouquinho de sensibilidade, sabe? Um pouco mais de treinamento, de percepção, entendeu? Será que... Onde foi parar isso? Eu não estou entendendo. Onde foi parar isso, sabe? Então, nós estamos falando... Tem outros níveis também que pode pedir um empréstimo para sonho, né? Entendeu? De repente, olha, eu quero um empréstimo porque eu quero comprar um iate para fazer turismo. Espera um pouquinho. Aí um outro tipo de análise. Sim. Percebe? É uma outra coisa. Agora, nós estamos falando de empreendedorismo, sabe? Você está dando emprego, percebe? O MEI, ele pode ter mais uma pessoa ali, ele está tendo, na verdade, cidadania. E pode começar uma jornada como MEI, né? E depois mudar para uma empresa simples, depois mudar. Ele começou a jornada dele. Esse, no fundo, é o nosso sonho, né? Que o MEI seja só o começo e que ele consiga crescer. E parabéns para a Associação Comercial, parabéns pelo trabalho de base que se faz, entendeu? É que eu percebo, Roseli, que está na vitrine, sabe? Está precisando trazer aqui para mostrar. As entidades precisam fazer um trabalho, aquilo que eu falei. Esse é o momento de trabalhar o consumidor. Esse é o momento de trabalhar o investidor, mas não investidor de dinheiro, o investidor de no negócio. Sistema de negócios, é Isso, isso. percebeu? Bom, esse é o meu sentimento, tá bom? Conte conosco para isso. Com certeza. Olha, Estamos aqui muito dispostos a fazer o que for possível, não estamos medindo esforços. Temos todo o apoio do presidente Alfredo Cotati, da vice-presidência. Aliás, eles estão muito satisfeitos com o nosso conselho e querem, de fato, que a gente implemente tudo o que a gente está propondo, porque isso vai ser bom para a economia, para o empreendedorismo, mas acima de tudo, para a vida das pessoas. A gente vai transformar a vida das pessoas. Eu queria aproveitar também e parabenizar, né, o nosso presidente Cotati, que da eleição, né, da Federação das Associações Comerciais, da Confederação, não é isso? E viu, Elias, da importância que hoje não é só o Estado de São Paulo, que já é importantíssimo, né, mas hoje é nacional, entendeu? Então hoje ele exerce uma liderança nacional, sabe? Que eu acho que levando todo esse trabalho de base que está sendo feito aqui na entidade, eu acho que nós, na verdade, nós temos que esparramar isso aí, sabe? Nós precisamos, isso precisa ser esparramado no nosso país e trazer o que? Atratividade. Eu acho que essa é a grande palavra, sabe? Eu acho que vira até um termo, sabe? Atratividade. O que precisa? Atratividade. Não é outra coisa que te leva a algum lugar, é atratividade. Agora, já que você veio para minha sala de estar da minha casa, então eu tenho que te tratar bem.
Sim. Sabe? Isso Gasta-se é tanto para colocar o cliente na loja e às vezes ele chega e não é bem tratado. Então, Aliás, muito você melhor sabe investir que eu nesse vi tratamento. também, né, uma informação que trazer um novo cliente custa 8 vezes mais do que manter o cliente. Sim, Imagina. sim. Olha que coisa. Imagina. Roseli, com esse currículo aqui não dá para fazer um programa só, né? Isso. Então a gente vai já deixar meu convite para um próximo programa e sem dúvida alguma, né, a gente gostaria de encerrar com uma mensagem tua, né, tanto para quem acompanha o Momento do Varejo quanto o Biografias. Eu vou deixar uma mensagem para vocês de otimismo. Às vezes as notícias e os acontecimentos que são muito tristes nos levam para um lugar onde a gente se sente meio fraco e meio impotente. Mas, pessoal, é nessa hora que a gente tem que focar no trabalho. Focar, afundar a cabeça no trabalho, colocar teu propósito e ir em frente. Então, a minha mensagem é para que você seja otimista, acredite no seu negócio, trabalhe para que ele dê certo, estude, assista vídeos, verifique notícias. Hoje a informação está um pouco mais acessível e você busque o seu desenvolvimento. Não dependa apenas de alguém te passar a informação, mas acredite no seu negócio, acredite que o consumidor vai voltar às compras, porque ele vai voltar. A gente está percebendo que a nossa cidade está começando a ficar pulsante de novo. Isso vai acontecer também com outras cidades. E esteja preparado, esteja com um sorriso aberto para receber a razão de ser da sua empresa, que é o seu cliente. Sucesso para todos vocês!